Mas eu segui a minha mente, né? Essa ideologia foi da minha mente ter julgado que tudo era errado, que o mundo era errado. Eu nunca vi o meu corpo nunca foi prioridade. A causa, a ideia era sempre a prioridade, nunca foi a minha saúde, nunca foi meu corpo. Até que eu ouvi meu corpo. E eu vi meu corpo no momento que eu voltei a comer ovos, e eu vi meu corpo nesse momento que eu voltei a comer carne. Então, eu fiquei um ano vegana, depois fiquei um ano ovo-lacto-vegetariana. Nesse último ano ovo-lacto-vegetariana, eu estava bem doente, bem magrinha, me sentindo muito mal, me sentindo depressiva, assim, meio melancólica, uma melancolia, uma coisa estranha, uma névoa mental, me sentindo muito mal. Eu tava me sentindo muito mal, me sentindo triste, me sentindo feia. Até uma vez que eu tava conversando com alguém, e esse alguém me perguntou: ai, por que que você é vegetariana? E daí eu respondi essa pessoa com os mesmos argumentos de sempre. Porque os animais sofrem, porque a indústria capitalista, não sei o quê. E quando eu tava falando, parecia que não era eu falando. E eu percebi que eu já não acreditava mais naquilo. E eu fiquei assim, nossa, mas isso não é verdade. Eu não acredito mais nisso. E daí eu pensei, e se eu voltar a comer carne? E aí eu me arrepiei. E aí eu fiquei só com essa ideia. Eu pensei, mas pra mim era, eu voltar a comer carne, que estranho, que bizarro. Eu nem tinha vontade. Mas eu fiquei assim, mano, e se? E se? E depois, enfim, passou uns dias, eu fiz uma pergunta que eu aprendi em barra de Axis, que é, da onde eu não estou aceitando receber, que faria da minha vida muito melhor? E veio a resposta, carne. E eu me arrepiei, eu me arrepiei. E eu fiquei assim, nossa, será? E todo esse tempo que eu fiquei sem comer carne, eu não tinha desejo por carne. A única carne que eu sentia ainda uma leve vontade era fígado, porque fígado eu comia fígado antes e eu gostava do cheiro do fígado. Mas eu só sentia uma leve vontade e ficava nojo. Eu tinha muito nojo. Eu tinha muito nojo de carne, muito nojo. Eu sentia um nojo, eu via as pessoas preparando, eu ficava quando eu lavava a louça aqui na casa da minha mãe, eu ficava assim, não, não vou lavar essa louça de carne. Então eu tinha muita vaidade com essas coisas. E eu ficava assim, "Urr". Depois eu fui percebendo que eu tinha muita vaidade, gente, muita vaidade. Nossa, uma vaidade com esse assunto, nossa. Ai, meu Deus. Aceitar o meu passado. Eu fui trabalhar esse nojo antes de voltar a comer carne, porque eu percebi que meu corpo queria isso. Eu perguntei pro meu corpo, não era mais uma ideia. Gente, é porque eu fui transcendendo, eu fui melhorando minha. O estar aqui no planeta Terra, a espiritualidade, todas essas coisas, para eu poder ter uma conexão maior comigo mesmo, saber quem eu era, para poder ter essas respostas. Porque por muito tempo eu me senti muito perdida. E hoje eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu tô fazendo aqui. Então, eu decidi que eu ia voltar a comer carne. E naquela hora foi tipo, nossa, não acredito, eu lá. Deus, nossa, não acredito. Falei, acho que é isso. Posso testar, né? Vamos ver se dá certo, vamos ver. Vamos ver se eu vou me sentir bem. E. Só que eu sentia muito nojo, eu não sentia vontade de comer carne. E aí eu tive que trabalhar isso pra poder voltar a comer carne. Daí eu fui ver vídeos no YouTube. Eu vi dois vídeos. Eu vi o vídeo de um homem, que é um homem careca com barba. Vou deixar aqui o vídeo dele na descrição. E vi o vídeo da doutora Sara. Vou deixar o canal da doutora Sara aqui também, que eu gosto muito da doutora Sara, eu acompanho ela até hoje. A doutora Sara, ela é uma pessoa assim como eu, que teve problemas intestinais, seguindo dietas restritivas assim. Só que o dela foi mais grave que o meu. E o era dela como eu, assim, ela realmente ficou numa dieta bem restritiva, crudívora. E ela ficou muito mal, muito mal. E eu vou deixar aqui o vídeo se vocês quiserem ver depois. Pra vocês saberem que eu não sou um caso à parte. Eu não sou. Não sou um caso à parte. Eu vi o vídeo desse moço. E ele falava sobre que ele seguiu essa dieta e que não fez bem pra ele, que não fazia mais sentido, que era uma mentira. E ele fala. Eu vou dar um resumo um pouco do vídeo. Tem um vídeo que ele fala sobre que antes ele comia uma rotina dele, que todas as manhãs ele fazia suco verde. E que depois ele percebeu que isso nem fazia bem. Que isso nem. E que era muito melhor de comer ovos e bacon do que sucos verdes, sucos, sei lá, esses sucos.
que a gente gosta de tomar. Eu amo sucos, cara. Eu amo plantas, cara. Pra mim, eu amo. Eu amo. E aí também começou a falar sobre dietas à base de animal. Que eu fiquei assim, nossa, a pessoa comia só planta, agora come só animais. Que gente estranha. Que gente estranha! Que gente que vive no extremo, né? Essas pessoas extremas, cara. Parem com isso. Daí, eu comentei lá no vídeo dele, eu vou deixar aqui meu comentário, que eu tenho ele ainda. Que eu tava pedindo ajuda, que eu tava falando sobre que eu não prosperei na dieta, que eu me sentia anêmica, falta de B12. Eu falei pra ele que eu queria voltar a comer carne, mas que eu sentia muito nojo, muito nojo. E ele falou assim, que era normal em casos como o meu, esse nojo, ele não vem de mim. Ele vinha dos parasitas. Os parasitas que habitavam no meu corpo faziam eu sentir nojo daquilo que ia acabar com eles, que era carne. E na hora que eu li esse comentário, eu me arrepiei. Falei, nossa, verdade. As coisas que eu tenho nojo, elas vão me curar. E olha que interessante. Você cria nojo de carne, porque realmente carne é um animal morto. Não é legal. Mas por que que você tem tanto nojo de carne e não tem nojo de uma bolacha? Não tem nojo de um bolo? Não tem nojo de leite, por exemplo, que é muito bizarro. Eu consumo leite hoje, mas não acho normal a gente consumir leite. Não que leite não seja saudável, mas é mó brisa, né, essas coisas, né? Tipo, se agora uma mulher tiver saindo leite do peito dela, eu não vou lá pedir leite dela, é nojento. Mas o leite de caixinha, tudo bem, é gostoso. Mas se eu compro o leite da feira que não foi pasteurizado, é nojento. Tem pessoas que têm nojo de ovo caipira, mas não tem nojo de ovo do mercado. Tem nojo de leite natural, mas não tem nojo de leite pasteurizado. É muito doido, né, como o sistema funciona. É tipo mulheres de lingerie, vulgar. Mulheres de biquíni, normal. Vocês entendem que é tudo uma coisa, uma criação? Tudo. Esse mundo é louco, cara. Esse mundo é louco. Tô ficando louca, tô ficando. Daí eu fui ver o vídeo da doutora Sara. E a doutora Sara falou que ficou doente, seguindo essas dietas. Seguindo a dieta vegetariana, dieta crudívora. E aí ela foi dando os sintomas dela e eu fiquei, nossa, é super o que eu passei, não sei o quê. E ela disse que o que curou ela foi a dieta carnívora. E na hora eu fiquei assim, nossa, para! Você era vegana e agora você é carnívora. E eu fiquei louca, nossa. Essas pessoas são loucas também, não vou seguir elas. Eu vou voltar a comer carne, não vou seguir essa dieta base de animais. Loucura isso, gente louca. Também carne não é tão top assim, deve ser bom, mas vou comer só carne? Meu Deus, né? Por favor, parem. Parem de ser loucos. Daí eu decidi que mesmo ainda me sentindo meio com nojinho, com não sei o que, eu falei, vou comer porque eu sei que meu corpo pediu, é isso que eu vou comer. Os veganos aqui vão falar que eu voltei a comer porque eu tava com desejo, que não sei o que. Não era isso, mas se for, se eu voltei a comer carne, ou se alguém voltou a comer carne porque tava com desejo, não sei o que tem? E o que tem a ver? Ela voltou porque tinha desejo, e daí? Então, sempre que tem esses vídeos de pessoas que voltaram a comer carne, que deixaram de ser veganas, eles menosprezam essas pessoas e falam, ai, nada a ver a sua história, eu não passei por isso, só você passou por isso. Eu tô aqui há 20 mil anos vegana, estou bem, a pessoa tá horrorosa lá. Não, tem pessoas que estão bem mesmo. Depois eu falo sobre isso. Mas vamos falar sobre quando eu voltei a comer carne. Eu falei pra minha mãe fazer um fígado, porque eu falei, ai, tô com vontade de comer fígado, vou comer fígado. Faz um fígado aí pra mim. Daí, ela ficou assim, nossa, você tá zoando com a minha cara, né? Você não vai comer. Nada a ver. Eu fiz esse vídeo porque eu sabia que ia fazer esse vídeo hoje. Então acompanhe um pouquinho do vídeo. Aí, gente, um vídeo meu comendo carne pela primeira vez depois de 9 anos. Eu já mordi um pedacinho, né? Fígado. Ah,
estranho. Eu achei que eu fosse estranhar mais. É porque meu tempero é coisa boa. Fala o que você acha de eu comer carne. Ótimo. Demorou. Ó. Delícia. Ai, agora eu sou carnívora. Nossa, eu vou colocar no meu canal no YouTube. Tá comendo mesmo aquilo lá? Então, achei que eu ia estranhar mais comer carne. Mas eu não estranhei. Mas ontem eu mordi um pedacinho de bife e eu achei ruim, mas a carne que eu gosto mesmo é fígado. Agora eu tenho o mundo inteiro de volta nas minhas mãos. E a minha saúde. E a minha força. Eu não vou ser mais magra assim. Ai, se bem que eu tô desarrumada, né? Mas... transformação, né? Eu achei que ia ser muito estranho voltar a comer carne. Só que eu me senti tão bem. Me senti tão plena. Foi tão normal, eu achei que ia ficar enjoada. Mas foi muito bom. E antes de eu comer, eu perguntei pro meu corpo mais uma vez. Corpo, é isso mesmo? É isso que eu tenho que fazer? Porque, gente, 9 anos sem esse alimento. Perguntei de novo e arrepiei. E aí, eu comi o fígado. Hoje, eu vejo que a alimentação à base de animais é muito mais saudável. E é o que eu sinto no meu corpo. E que eu vejo que funciona para outras pessoas. Porque eu consigo ter uma visão diferente. Porque antes eu ficava em negação. Então, hoje eu consigo ver as pessoas que ainda estão em negação. Mas eu não sou perfeita. Eu também posso estar me negando e estando totalmente errada agora. Mas agora eu realmente consigo perceber o bem-estar do meu corpo. Antigamente eu comia plantas e sentia meu intestino doendo, fazendo um barulho, aqueles gases intestinais, muitos barulhos no intestino, muito barulho. E quando você come carne, o seu intestino não faz barulho, você não tem gases. E eu passei muito tempo com esses problemas intestinais, assim, de gases, de barulhos no intestino. E eu achava que era normal. Eu achava que era normal fazer cocô 5 vezes ao dia quando eu tava vegana, e não era normal. Enfim, muito louco. O que eu acho sobre o capitalismo, sobre a indústria? Hoje eu vejo que comer animais é o certo, é o ideal, é o mais saudável que tem. Até espiritualmente falando, eu acho que é o melhor. Mas o que eu acho sobre o capitalismo? Porque a gente saiu da nossa natureza de caçar o animal e a gente compra no mercado e não sei o quê. Eu vejo que a solução seria tratar melhor os animais. Porque é muita utopia a gente achar que o sistema vai parar de fazer carne, que vai diminuir. Não é sobre diminuir ou parar, é sobre fazer de uma outra forma. Isso seria o mais ideal. Porque ficar em futuro é vegano, gente, o futuro não é vegano. Deus me livre que o futuro seja vegano. A gente ainda é um animal que ainda é super mental, super... Enquanto a gente não sabe comer, é obesa, depressão, um monte de coisa ruim. Você acha que essas pessoas estão pensando nisso? Elas têm que pensar em se alimentar bem. No mundo ideal, no mundo perfeito, a gente não ia comer nada, a gente não ia precisar comer nenhum ser. Mas nesse mundo a gente come, a gente precisa disso. Então eu vejo que não é sobre ditar que a pessoa tem que ser vegana, vegetariana, ovo-lacto, vegetariana. É sobre ditar que a pessoa tem que comer bem. Comer bem, comer alimentos bons. E os melhores alimentos são alimentos in natura. Alimentos naturais. E eu vejo que a gente devia comer mais coisas do hortifruti e do açougue. Isso seria o ideal. Esse seria o ideal. Ideal. Então, essa seria a alimentação ideal. Eu flerto ainda com a alimentação carnívora ou a alimentação à base mais de animais. Eu tive dificuldade de seguir essa dieta, porque eu tentei. Só que eu senti muita vontade de comer carboidratos, comer doce, porque eu ainda tenho esses meus desejos por doce. Então, por isso que eu não segui ainda nenhum protocolo direito. Não tive essa disciplina ainda, ou talvez não seja meu momento. Porque eu acredito que tudo tá no momento certo e que eu já melhorei muito, e que um dia eu vou melhorar bem mesmo e me curar mesmo do meu intestino. Mas eu ainda não alcancei essa cura, essa coisa toda. Não acho que isso seja só possível a partir da dieta carnívora, porque depois vocês vão estudar a dieta carnívora e faz sentido. Por um tempo eu relutei, fiquei, nossa, nada a ver esse pessoal. Mas eu entendi uma coisa depois, quando eu comi o filé mignon. Vou deixar o vídeo pra vocês aí. Eu acredito que essa dieta à base de plantas, ela sirva pra algumas pessoas. Realmente deve existir vegetarianos saudáveis.
Mas a maioria tá em negação. Uma boa parte tá em negação. Porque as pessoas não percebem, gente. Eu fui ao Vipassana, que é o retiro de 10 dias de meditação. Foi maravilhoso. Eu amo Vipassana. E eles estão no lugar deles de fazerem a alimentação do jeito que eles querem ali no retiro. E a alimentação, ela é base de plantas. Mas, gente, dentro da sala de meditação, todo mundo com um monte de barulho no intestino. Gases. Só que eu percebo isso e o pessoal não percebe, gente. É muito desconforto. Se o alimento é bom, ele não vai te dar esses desconfortos. Não é normal ter gases, não é normal fazer tanto cocô por dia. Não é normal. Ai, porque a carne faz você ter menos cocô. Porque, gente, quando eu era vegana, eu comia minha banana e já fazia cocô. Porque meu corpo ficava, de novo isso aqui, de novo. Mas quando você come carne, é tanta suculência pro seu organismo absorver, tanta coisa pro seu intestino absorver, que você não vai fazer. Você não vai evacuar rápido. Não vai. Porque o seu organismo tá absorvendo tudo de bom que tem na carne. Mas nas plantas, não tem tanta coisa boa assim, não. Não tem. Não tem. Mas pode ser que dê certo para algumas pessoas. Não é uma negação que isso, a dieta carnívora, a dieta à base de animais é a melhor. Eu vejo para mim que é melhor para mim, no momento que eu estou vivendo. Mas pode ser que um dia eu transcenda e chegue ao estado búdico de ser a iluminada, a iluminadora, de que eu fale, nossa, eu só quero comer plantas. Eu acho que pode ser. E pode até ser por algum tempo, tipo, eu vou ficar essa semana só comendo plantas, não sei o quê. Você falar, vou fazer isso pra sempre, é horrível. Você tá decretando que isso vai ser pra sempre. E nada é pra sempre nesse mundo. Sabe, você tem que decretar que vai fazer isso até fazer sentido pra você. E se não fizer mais sentido, você pode desapegar dessa ideia. E outra coisa, a gente acha que é bonzinho, não vou comer animal, não vou não sei o quê. Gente, a gente não é um ser bonzinho, fofinho, meiguinho. A gente é um animal que tá domesticado, mas a gente caça naturalmente. Essa é a nossa naturalidade, é caçar. Que a gente perdeu isso. E eu gostaria de caçar, mas eu não fui ensinada. Pra mim é horrível ter que caçar, é ruim mesmo, não é legal. Matar um bicho, matar um animal enorme também, como um boi. Ou até matar um animal pequeno, como um esquilo. Pra mim seria difícil fazer isso. Mas é isso, é o sistema que eu cresci, eu tenho que aceitar isso. E não aceitar, tipo, eu sou passiva. E não uma aceitação de ser passiva no mundo, não fazer nada, vou ficar aqui só gerando karmas e consumindo as coisas do mundo e ir embora. Não, é fazer as coisas com consciência e não de forma leviana. A gente consome animais. E pode ser que seja mais pesado consumir um animal do que consumir uma planta ou qualquer outro ser vivo. Mas fazer isso de uma forma com mais amor, com mais presença na hora da alimentação. Transformar a alimentação em algo sagrado. O alimento em algo sagrado. E já que a gente mata tantos animais para se alimentar, poder viver uma vida muito mais feliz e saudável a partir desses sacrifícios. Eu agradeço os animais que morrem, as plantas que morrem para eu poder me alimentar e estar viva. E um dia eu também vou morrer e vou ser alimento de outros seres. Então, se alimentar de uma forma que não seja leviana. Não tirar sarro também dos alimentos, da carne, sabe? Não ficar esbanjando e jogando as coisas fora. Ter mais respeito pelo alimento. Eu acho que é esse caminho. Comer bem e ter respeito, ter presença. Tornar esse momento sagrado na nossa vida. Se a gente faz isso, a gente não vai ter problemas com doenças, problema com obesidade, problemas... Vai evitar muitos problemas. Telepatia. Eu vou degustar só um pouco aqui do meu prato, que eu achei que eu não ia conseguir comer. Só que quando eu provei... Aí sim. Olha.
Esse vídeo eu tinha tomado um doce, LSD. Sim, eu uso drogas. Esse meu canal é de adultos, eu não quero influenciar ninguém a fazer nada. O LSD, ele te deixa muito mais sensível. Te deixa muito mais... Não tem como explicar muito bem. Faz você ficar mais no campo sutil do que no campo do corpo. E nesse dia, eu já tinha pagado pra entrar lá na praia do Rio da Barra. E era meu sonho lá comer filé mignon, porque eu sempre vou lá, enfim. E ficava assim, um dia eu venho aqui comer filé mignon. E nesse dia chegou, e esse dia eu acabei tomando esse doce. Eu acho que eu deveria ter ido em dias diferentes, porque eu fui num ambiente totalmente formal, né? Um restaurante lá na praia, que é a minha praia preferida. Mas ainda é um ambiente formal pra eu que tava lá na minha brisa de LSD. Mas aí... E daí eu já tinha pagado. Aí eu pensei assim, eu vou levar esse filé mignon pra casa, já que eu paguei. Porque eu tava sem fome, eu tava tipo assim, na brisa ali, né, viajando. Com o Pequeno Príncipe, com o Michael Jackson, dançando. Praia, sol, não sei o quê. O riozinho do Rio da Barra. Muito lindo esse dia. E eu pensei assim, não vou comer carne, porque se eu comer carne eu acho que vou passar mal. Carne é muito pesado, carne é sofrimento, carne é um animal morto, carne é não sei o quê, carne é capitalismo, carne, não sei o quê. Eu ainda tava com essas ideias mesmo, já voltando a comer carne, mas ainda essas ideias vinham. Porque eu não entendi ainda essa coisa de comer carne. Tipo, eu entendi, mas eu não tinha sentido muito bem ainda. Então, veio várias ideias na minha mente. Chegou no final do dia, eu falei pro garçom, tá, eu vou levar, eu não vou comer agora, eu tô sem fome. Então, pode falar pra fazer antes de fechar o restaurante, você falar pra eles prepararem pra mim. Só que foi chegando no final do dia, eu falei assim, acho que eu vou pedir agora e vou tentar comer um pouquinho, porque eu tô com fome agora. E se por acaso eu não gostar, passar mal, ficar enjoada, eu peço pra embrulhar e levo pra minha casa. Chegou o filé mignon, eu comi e parece que a minha pupila dilatou. Mas foi bem isso. E daí eu já não sentia mais a minha mente julgando. Eu sentia como a minha alma e meu corpo sentiam aquele alimento dentro de mim. Tanto o paladar que eu sentia na minha boca e quanto, sabe, eu sentia... E eu achei que ia passar mal, porque tava julgando a carne como um alimento não sei o que, não sei o que, não sei o que. E esse dia eu tomei o LSD mais do que era pra ter tomado. Isso fez eu ficar com uma brisa muito intensa e muito... Fiquei até um pouco travada no meu falar, fiquei travada. Conseguia dançar, mas eu não conseguia falar direito. Tanto que eu não conseguia falar nem com o garçom direito. Eu ficava assim... Ficava assim no cardápio. É esse aqui que eu quero, tipo... Travei. Porque eu tenho problemas com bruxismo. Enfim. E aí eu me senti tão bem e eu comi tudo. Foi tão... Não comi tudo ainda. Deixei pra depois. Ai, que gostoso. Risoto filé mignon. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Ai, que delícia, cara. Eu senti aquilo. Foi naquele momento que eu parei de jogar carne. Foi naquele momento que eu comecei a comer carne mesmo sem julgar. E até hoje eu como carne bem, feliz. Eu não como pensando, o boi. Porque comecei a entender que eu não comia o animal morto. Eu comia o corpo de um animal. Eu não comia a alma dele. Eu não sou o dementador. Eu comia o corpo de um animal. Eu comia o corpo de um boi. O boi é um animal muito forte. Eu pego a energia desse animal que é muito forte. E como eu disse pra vocês, eu passei o dia inteiro naquela brisa, muito linda, mas ao mesmo tempo que me deixou um pouco travada. Tava muito intenso, muito intenso. E eu consigo segurar a onda, né? Eu já sou experiente. Mas tava muito intenso. E quando eu comia carne, a partir do momento que eu engoli a primeira pedaço de carne, acabou. Acabou a minha brisa. E eu fiquei assim, uau! E era aquilo que eu falei pra vocês sobre a carne, de colocar com os pés no chão de novo. Sobre a carne ser boa pra quem tem depressão, esses problemas. A carne, tipo, fez eu sair daquela brisa de LSD. E eu fiquei assim, uau! E a partir daquele momento, eu agora como carne, sem nenhuma culpa. Porque eu sei que não é um pensamento egoísta, os animais estão aqui pra me servir e fazer as coisas por mim. Não, os animais estão aqui pra viver a vida deles, do jeito deles. E acaba que eles vão ser presas. E predadores e presas. E não tem o que fazer. Esse é o mundo.
mundo é assim. Foi muito legal esse dia. Rio da Barra. Gente, o vídeo ficou muito longo. Se ficou alguma coisa ainda, eu faço outros vídeos aqui, pelo amor de Deus. Vou ter mais vídeos do canal, esse vídeo foi mais um desabafo, os próximos vídeos eu acho que vai ser menos desabafo. Os próximos vídeos serão minha experiência na Vipassana, minha experiência em viajar sozinha, vlogs de viagem, minhas próximas viagens, pegando aviões, pegando táxis. Ai, gente, ficando rica, né, vlogs? Ai, fiquei rica. Beijo. Beijinhos.